Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop sobre a perícia contábil utilizada na reorganização societária e na dissolução de sociedade. Para falar sobre esse tema, aqui ao meu lado, Flávio Menezes, ele que é professor, contador e advogado tributário. Tem aí um vasto currículo, seja muito bem-vindo, Flávio. Muito obrigado pelo convite, agradeço ao Neto Carro. E a gente está aqui à disposição para poder estar discutindo sobre o tema, que é um tema bastante relevante, principalmente no mundo dos negócios. A gente sabe que é um tema específico, mas que muitas pessoas precisam, de fato, do conhecimento maior sobre esse assunto, e é isso que a gente vai tratar aqui. No primeiro bloco desse nosso workshop, vamos falar sobre a prova da perícia contábil e sua importância para a solução de conflitos, não é isso, Flávio? Isso. A importância da perícia, ela parte do princípio de que ela é uma maneira de mostrar a realidade dos fatos sem ter o comprometimento da parcialidade de alguma das partes do conflito. Cada pessoa que participa do conflito, cada empresa, cada pessoa física que participa do conflito, ela tem uma ânsia de demonstrar a sua verdade, de demonstrar o seu lado, né? De mostrar a sua versão dos fatos, né? Muitas vezes carregado, inclusive, de questões emocionais, interesses financeiros, né? E a perícia, ela tem o condão, ela tem a premissa de ser algo imparcial, de ser uma prova técnica para demonstrar a realidade dos fatos, para que as partes ou cheguem a um acordo, cheguem a um consenso, ou então, no caso de ser dentro de um processo judicial, que o juiz possa decidir. Então, a perícia ela tem essa verdadeira missão de trazer a realidade dos fatos dentro de uma concepção mais técnica. E como é que ela funciona? Assim, fala pra gente, Flávio, com mais detalhes, como ela funciona e como ela pode servir para solucionar esses conflitos. Bom, o perito, seja ele de qual área for, que parte do princípio que a perícia é uma prova técnica. Sim. E como prova técnica, pode ser realizado por um contador, pode ser realizado por um engenheiro, pode ser realizado por um médico, pode ser realizado por um psicólogo, né? Então, assim, a perícia ela pode ser realizada por diversos tipos de profissionais e esse profissional vai ser utilizado em cada área da perícia que for demandada, que for necessitada. Se eu tenho um conflito de empresa, eu vou provavelmente precisar de um perito contador. Se eu tenho uma discussão sobre um acidente de trabalho, provavelmente eu vou precisar de um perito engenheiro. Então são várias áreas. São várias áreas que o perito pode atuar, dentro, naturalmente, da sua formação acadêmica, né? Se eu tenho um problema de um erro médico, de um acidente que causou um dano físico, estético a uma pessoa, eu vou precisar provavelmente de um médico para apresentar um laudo. Um perito médico, né? Se eu tenho um problema de discussão de terras, né? de invasão de terra, de avaliação de terra, eu vou precisar de um engenheiro civil. Se eu tenho com equipamentos, com máquinas, eu tenho um perito engenheiro mecânico, né? Então, assim, a perícia ela traz essa questão técnica para estudar o fato, analisar documentos, analisar as circunstâncias e apresentar o laudo, para que aquele laudo ele possa nortear as partes a tomarem uma decisão. E é algo rápido, é algo que demanda mais tempo? A perícia é um procedimento que o Código de Processo Civil ele regula, diz que o laudo ele tem que ser apresentado pelo perito em 30 dias. Sim. E o perito ele pode pedir prorrogação de prazo, a depender exatamente das circunstâncias. Né? Você imagina, por exemplo, uma perícia num acidente como o de Brumadinho, que envolve vários... complexo, não é? É extremamente complexo, com vários profissionais, né, envolvidos. Contabilidade, engenharia ambiental, engenharia civil, médicos, né? Então, assim, dependendo da complexidade, ela pode ter a necessidade de um prazo mais elástico. Mas, via de regra, o Código de Processo Civil determina que, para as questões judiciais, o prazo seja realizado a perícia em 30 dias.
E é importante também, Flávio, a gente ressaltar aqui, conversar, né, definir, enfim, explicar, que é importante que esse perito, ele tenha de fato aquele conhecimento, ele tenha aquela experiência. Fala para a gente sobre a importância do perito ter essa bagagem para que de fato ele realize um trabalho ali bem feito. Isso é um ponto extremamente relevante, porque o perito se notabiliza, ele é conhecido exatamente pela sua experiência. Sim. Na França ele é chamado de expert, né? Quer dizer, é aquele profissional que tem experiência, que tem bagagem, que tem conhecimento da situação para fazer o laudo pericial, para ele executar o seu munus, né? Executar o seu exercício profissional. Tanto é que, por exemplo, existem as áreas técnicas que cada profissional vai poder trabalhar. Sim. Eu que tenho uma formação acadêmica em ciências contábeis, não posso, por exemplo, invadir a área de um profissional médico. Da mesma forma, o contrário não pode acontecer. E ainda assim, dentro da área contábil, dentro da área médica, existem exatamente as especialidades que requerem o quê? Mais experiência profissional. Tanto é que a gente sempre orienta que o profissional ele esteja sempre buscando cursos, buscando especializações, buscando conhecimentos, tanto para ele se destacar no mercado, sim, como para ele conseguir mais bagagem, para ele ter mais bagagem para poder realizar um trabalho mais amplo dentro da perícia. A perícia, ela é uma área pouco explorada, digamos assim, bem interessante. Muitos profissionais de diversas áreas ainda não atentaram para essa profissão e que ela é realmente muito requisitada, ela é muito importante. Então, é legal a gente falar sobre isso. Isso. A gente tem uma ideia que dentro das relações humanas sempre existe um conflito, né? Esse conflito, ou pelo menos a divisão de interesses, os interesses conflitantes, né? E, como eu disse no começo, esses interesses conflitantes, eles são eivados de sentimentos, de alguns interesses, né? De alguns interesses financeiros, materiais, e muitas vezes isso acaba atrapalhando exatamente na racionalidade da situação. E o perito ele tem esse condão, né? E dentro da área profissional, a gente vê que realmente muitos profissionais não se especializam, não procuram a área da perícia. Quando a gente fala perícia, a gente lembra logo de perito criminal, é o que vem logo à cabeça. Mas é muito mais que isso, né? Existem muitas oportunidades, digamos assim, um leque. É muito mais que isso, né? A perícia criminal é uma prova técnica, né? Porque, por exemplo, no processo criminal, o promotor tem a função de acusar, né? Acusar de acordo com o que ele acha, de acordo com o que ele vê dos fatos, faz a aplicação da legislação, das normas e faz a acusação. Por outro lado, o advogado de defesa vai defender por todos os meios o seu cliente. E a perícia, ela vai trazer a prova para mostrar a realidade dos fatos, né? Pegando a questão criminal, que talvez seja mais acessível, mais compreensível, a perícia criminal vai exatamente demonstrar os fatos, como aconteceram aqueles fatos, como aqueles fatos, as circunstâncias que estavam presentes para a ocorrência daquele fato. E a perícia, de uma forma geral, ela tem a necessidade do profissional técnico, né? Do profissional que tem experiência para ele conhecer a realidade dos fatos. Tem uma frase muito interessante que eu gosto de usar, que a perícia ela procura enxergar onde não tem luz, né? Então, exatamente aquele caminho nebuloso, aquela situação nebulosa, o perito vem para tentar esclarecer e abrir um leque assim, de informações para que aquelas pessoas possam tomar sua decisão. Bacana, por isso a importância mesmo daquilo que você falou, né, da experiência, do conhecimento. E Flávio, voltando aqui para o nosso tema da questão da perícia contábil, quais casos mais comuns e relevantes a perícia contábil se aplica? Tá. Houve uma época, né, que a perícia ela teve uma presença muito forte quando se existia uma discussão muito grande com os contratos bancários. Sim. Né? Eu, por exemplo, iniciei a minha carreira como perito nesse período.
volta ali de 98, 99, por conta da questão cambial, né? Houve uma quebra da paridade cambial, e aí o dólar disparou, né? E muitos contratos de financiamento eram atrelados ao dólar. Então isso trouxe uma quantidade de demandas judiciais absurdas e necessitava exatamente de profissionais que fizessem esse trabalho de perícia, Sim, né, para fazer essas apurações. Mas com o tempo essas discussões começaram a escassear, e hoje em dia a prova técnica pericial na contabilidade, na ciência contábil, ela tem servido muito tanto para a resolução de contratos quanto para a questão empresarial, societária. sim. Né? A gente vê muitas empresas negociando, participando de fusões, participando de aquisições. Né? O mercado hoje está muito favorável a isso. Né? Alguns indicadores, inclusive, das empresas, para elas melhorarem, elas precisam estar adquirindo outras empresas ou participando de outros negócios. Né? Alguns grandes conglomerados econômicos, eles precisam participar comprando outras empresas, participando de outros nichos de mercado, né? E por uma exigência da legislação societária, esse tipo de reorganização societária, inclusive é uma lei até antiga, uma lei de 76, ela exige que seja feita uma perícia contábil. Tá? Existe a necessidade de um perito contador ou de uma empresa especializada em perícia contábil para apresentar um laudo pericial. E isso não estou falando nem ainda da demanda judicial. Estou falando meramente de uma questão administrativa, de uma exigência legal, que para as empresas participarem dessa reorganização societária, precisa da figura do perito. E aí é um perito contábil, porque ele vai examinar os relatórios contábeis das empresas. Isso, como eu falei, é uma exigência legal que ainda não faz parte da demanda judicial, para tratar, como eu disse, só de uma fatia do mercado que às vezes os profissionais não estão atentos. Né? Mas existe lá, posso até ser de cabeça, o artigo 226 da Lei de Sociedades Anônimas. Ele fala lá que para os casos de transformação societária é necessário a realização de um laudo, ou por uma empresa especializada ou por uma comissão de 3 peritos. E só para a gente finalizar esse primeiro bloco, Flávio, eu queria entender, talvez seja uma dúvida também de quem nos acompanha, para ser um perito contábil, né? Ele precisa primeiro ser graduado em contabilidade e precisa também de uma especialização, ou o profissional já pode seguir na área mesmo sem uma especialização? O Código de Processo Civil, que é quem regula a prova no processo civil, a única exigência que ele faz é que o profissional seja graduado, ou seja, que tenha concluído um curso em uma universidade, né? Tenha concluído o curso de Ciências Contábeis. Tendo concluído o curso de Ciências Contábeis, ele já está apto a realizar perícias. Entretanto, aí é uma questão da praxis, né? A realidade do mercado é que para você obter nomeações, para você obter indicações dentro de processos judiciais, é importante que você tenha um bom currículo. Né? Um bom currículo como? Não diria necessariamente apenas certificados, mas experiência profissional. Né? Entendi. É importante a realização de cursos, naturalmente, até porque a legislação muda, a compreensão muda, as novidades surgem, mas que você também tenha a experiência. Então, essa união de experiência com conhecimento acadêmico, conhecimento na sua formação é de extrema importância. Então, basta, digamos, a pessoa ter esse interesse, buscar, e ela pode se tornar um Pode se tornar um perito. Pode se tornar um perito contábil. Olha só, o nosso primeiro bloco fica por aqui. Estamos falando sobre a perícia contábil utilizada na reorganização societária e na dissolução de sociedade. No nosso segundo bloco, vamos falar sobre a reorganização societária e a realização da perícia contábil, ainda com o Dr. Flávio. Fica aí, voltamos já já.